Estou começando esse canal novo, num formato completamente diferente, para falar de um assunto de extrema relevância, bonecos. Com alguma frequência, pessoas me perguntam onde conseguir, ou têm dúvidas sobre coleções principalmente mais antigas, algumas inclusive que estão fora de catálogo, que o site oficial já está fora do ar. Então eu estou fazendo esse canal novo, só por diversão, para a gente conversar e falar sobre bonecos. E sintam-se livres para escrever nos comentários, se vocês tiverem algumas dúvidas, pode perguntar ali nos comentários também, que no que eu puder eu vou ajudar vocês a revirar no submundo dos bonecos japoneses. E eu queria começar esse canal falando de uma coleção que eu gosto bastante, que é a linha da Bandai, que começou com o nome de HP, depois virou HD e suas variações HDS, HDC, HDX, até que virar HDM e se manteve como HDM, eu acho que até o final dela, que foi lá por 2017, quando a Bandai descontinuou, que é uma pena porque eu acho que era uma linha que era muito boa em relação à qualidade e com preços bem em contas, assim. E ela começou lá em 1998 com uma série que tinha o título de HP The Kamen Rider. Eu acho que eu não tenho nenhuma figura desse primeiro grupo de 1998, mas eu vou deixar a imagem aqui na tela. Mas era basicamente o que foi lançado nessa linha foi o Kamen Rider número 1, o traje original, aquele azulado com os olhos violeta, o primeiro traje do Kamen Rider número 2, o terceiro traje do Kamen Rider número 1, que é aquele com as duas listras brancas que ele usa na segunda temporada, e o Kamen Rider V3. E essa coleção é bem bonita, né? Eles são bem detalhados, eles têm mais ou menos uns 12 centímetros de altura, e as esculturas são todas feitas nas poses imitando os Sweet Hectors. Só que como eu falei, eu acho que eu não tenho nenhuma das figuras dessa primeira linha, só que daí em 2000 teve o início da Era Recedo, a retomada da franquia com o lançamento da série Kamen Rider Kuga, e a Bandai lançou mais ou menos na mesma linha as miniaturas do Kuga, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje. O primeiro grupo das miniaturas do Kuga, que são um pouco diferentes. Ela foi lançada com o título de DX, né, de Deluxe Kamen Rider Kuga. Eu tenho aqui a embalagem da primeira figura, e eles são parecidos um pouco com essas miniaturas da HP, que depois vai virar HD, HDM, tanto faz, na mesma proporção. A ideia é que eles sejam extremamente realistas em relação, né, o boneco em relação aos trajes originais, só que essas primeiras figuras aqui, vai acontecer isso até mais ou menos 2003, lá na série do Kamen Rider faz, que o primeiro grupo de figuras, eles são numas posturas mais estáticas, aqui é a cartela da primeira, né, e a coleção completa aqui, pelo menos da primeira série, diferente lá do primeiro grupo do HP, que tinham os primeiros Kamen Riders lá, que eles imitam as poses dos Hectors. Aqui, eles são mais estáticos, né, são aquelas poses mais duronas, que vai acontecer isso, como eu falei, até faz ali o primeiro grupo de figuras lançados, eles são essas poses mais estáticas, e o segundo é imitando lá o Sweet Hector, que vocês vão ver depois quando eu mostrar a segunda leva das figuras do Kuga. Aqui eu tenho a caixinha das 4 figuras lançadas originalmente em 2000, né, e eu vou mostrar para vocês aqui. A primeira figura da série é o Kuga Might Form. Deixa eu ver se eu consigo o foco aqui. Eu não sei o que eu tô fazendo, é a primeira vez que eu faço uma coisa assim. Ó, se eu botar a cara dele aqui, a câmera reconhece que é uma pessoa e vai mais ou menos colocar no foco. E eles têm mais ou menos, essa linha, uns 12 centímetros. Eu vou medir aqui com vocês. É mais ou menos uns 12 centímetros que dão assim. E é meio que padrão, assim, todas as figuras dessa linha até 2017. Ele vem na caixa, né, mais ou menos desmontado, porque o colete e as ombreiras, dá pra ver aqui que é de um material diferente, né, um plástico diferente, todo metálico aqui, brilhante. E ele tem essa postura que eu falei que ela é mais estática, que depois as figuras que vão vir depois vão ser diferentes. E também essas figuras mais estáticas, eles ainda têm uma mobilidade aqui nos braços. Mas vocês podem ver assim, que o corpo original ele é todo preto, e esse colete metálico, ele é uma peça, são duas peças separadas, né, que se acoplam nele, e as ombreiras separadas. Só que eu não vou desmontar aqui, que é para não estragar. Mas também tem outra característica dessas primeiras figuras, que eles ainda tinham alguns adesivos. Vocês podem ver aqui, ó, os joelhos dele, o núcleo aqui do cinto e as costas aqui das mãos é um adesivo num vermelho metálico, que vai também mais ou menos durar isso até lá a figura do Faz. Depois da partida do Faz não se tem mais adesivos, mas tem uma característica legal que é assim, que é dos olhos. Vamos ver se eu consigo focar aqui, ó. Foca nos olhos. Pô, câmera, olha aqui nos olhos do Godai. Aqui, ó. O homem aqui de 1000 habilidades. Como é que é aqui dentro da cabeça? Vou mostrar para vocês, ó. Aqui dentro tem um adesivo também vermelho metálico, né? Não sei se vai dar para ver aqui na câmera, mas ele reflete a luz bonitão, assim, fica brilhante. E os olhos dele são transparentes, são esse acrílico transparente, mas que tem esse granuladinho. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Tem o granuladinho das lentes, como são do capacete da fantasia original, né, da série mesmo.
e é transparente. Quando se cola esse adesivo metálico aqui no fundo, ó, ele dá um efeito legal porque ele é transparente, mas dependendo como bate a luz, dá esse reflexo metálico lá de dentro. A dificuldade é, eu vou brigar com a câmera agora para conseguir o foco, porque às vezes vem, às vezes não. Aí, beleza. E ele é bonitão, ele tem uma mão fechada e uma mão aberta, apesar de que ele não tem nada para segurar, né, uma deforme. E ele vem com esse suportezinho aqui, ó, para colocar o pé, que a gente encaixa assim, ó. Ele para bonitinho no pé. E nesse primeiro grupo foram lançadas as 4 figuras, né? Além dele tem as outras formas variantes do Kuga, né? Aqui a Dragon Form, que também é o mesmo modelo. Os adesivos são aqui nos joelhos, no núcleo do cinto e nas costas da mão. Estou brigando com a câmera aqui para não se achar o foco aí. E a cabeça dele é o mesmo esquema que eu mostrei para o outro. Né? Ele dentro tem esse adesivo metálico, os olhos são transparentinhos, mas ali com o granulado da lente. E quando encaixa a cabeça dá esse reflexo bonitão. Ele é diferente, né? Eles são parecidos, mas eles são variantes aqui, porque esses ombros aqui pretos são fixos, não são que nem o Mighty Form, que tem esse metálico, que ele era as peças separadas, aqui ele é inteiro, esse ombro é grudado no corpo, e o colete é um colete diferente, que é só em volta do tórax mesmo, com um formato diferente ali, que é igual ao do Dragon Form, né? E como acontece na série, né? Ele pega um pedaço de pau qualquer no meio da rua e vira o cajado, só que esse cajado que acontece também nessas primeiras figuras, até o faz, depois eu vou mostrar para vocês que os outros mudam, mas até o faz, eles são de um plástico maciço de uma cor só, né? E daí justifica, né, porque tem esse encaixezinho na mão para ele segurar o cajado aqui do Dragon Form. E como o Mighty Form e todas as figuras da linha, ele tem esse suportezinho aqui para colocar no pé. Essas mais antigas também ele tem esse suporte redondo, depois as posteriores tem um suporte parecido com esses mais transparentes. Os posteriores tem uma peça que é de silicone ou é ABS, que encaixa de forma anatômica aqui no pé deles, mas isso nas figuras posteriores. Deixa o Dragon Form bonitinho aqui. O Pegasus Form também é o mesmo padrão, os adesivos nos joelhos, no núcleo do cinto, nas costas da mão e dentro dos olhos. Vamos ver se eu consigo o foco aqui. Vou mostrar ele bonito para vocês. Foca na cara do... Aí, ó. Esse Pegasus Form ele também tem um adesivo aqui nesse braço dele, aqui, no braço sem ombreira. Eles têm todos aqui na bunda deles, vocês vão ver a marca aqui, a data 2000, e as iniciais ali da Bandai, da Shinomori, Pro e dos outros associados que fizeram na série. Ele também tem a mão esquerda fechada e a mão direita aberta, daí tem o trabuco dele, né? Pega um revólver aleatório na rua para virar essa besta pistola aqui. E como o cajado ali do Dragon Form é esse plástico maciço todo de uma cor só, mas ele encaixa na mãozinha bonitinho. Tem o suportezinho do pé como o outro. E ele para bonitoso ali, ó. E o último dessa primeira série, que é a Titan Form, né? De novo, é o mesmo padrão dos outros. Ó, esse aqui o foco. Tá mais difícil conseguir o foco. É que as outras figuras estão lá no fundo atrapalhando. Isso. Os adesivos nas costas das mãos, nos joelhos e no núcleo ali do cinto. As outras figuras no fundo atrapalham o foco. A câmera quer focar nos outros lá. Vai lá, isso. Só que ele também tem adesivos aqui na gola e nas bordas aqui das ombreiras, né? E o colete também, cada um deles, o colete é de um formato específico, né? Da forma relevante. E as ombreiras também, as que tem, as que não tem ombreiras. E ele tem o espadão, aquele que ele junta um pedaço de ferro, né? Bater nos outros com um pedaço de ferro. O Kamen Rider é um sujeito que ele pega uma barra de ferro para bater nos outros. E no caso do Titan Form, vira esse espadão aqui. Espada quase do tamanho dele aqui. Que cabe na mão também, e também com o suportezinho aquele igual de todos. E assim, como eu comentei, né, essas primeiras figuras elas são mais simples nessa pose ereta, mas a partir do... Vocês vão ver lá, quando eu mostrar a segunda série ali do Kuga, que eles são todos esculpidos para imitar a postura, né, do Suit Actor. A linguagem corporal ali dos atores. E essa, assim, essa coleção, elas vêm naquelas caixinhas que eu mostrei para vocês aqui, ó. Isso aqui no Japão se chama Kinji Toy. Vem essa caixinha com um boneco dentro e um doce. E daí tem como comprar ou essas caixinhas individuais, ou tinha como comprar o caixão, que vem com 8 figuras dentro. Quando se compra essa caixa grande dos grupos, vem pelo menos uma de cada figura do grupo e mais alguns repetidos para vocês revenderem ou trocarem e tal. Então, às vezes, compensa muito comprar a caixa inteira, que se consegue um preço mais barato e pode trocar os repetidos ou vender os repetidos. Eu já fiz muito isso. E esses bonecos, eles são bem bonitos e eram preços bem em contas. E essa linha ainda se acha para vender no mercado de usados, assim, não com difícil achar, inclusive, algumas ainda na caixa, ou então a pessoa não tem caixa mais,
mas está dentro do plástico que eles vêm lacrado originalmente dentro da caixa. Inclusive, às vezes vem até com os doces, né? Que eu não recomendo vocês comerem doces com 20 anos ou mais, mas às vezes vem até com os doces juntos. E não é difícil achar, assim. Às vezes se acha no mercado de usados, assim, até com preços bem em conta. Tem algumas figuras que são mais raras, que daí é comum os preços serem mais caros mesmo, mas são bonecos, assim, que vocês procurarem nos mercados de usados japoneses, assim, não é tão difícil de achar e muitas vezes se encontra por preços bons, ou então se encontra grupos juntos que comprando um lote, assim, sai por um preço bem em conta e quando vem repetidos dá para trocar e revender, que é o que eu costumo fazer. E esse aqui foi o segundo grupo de figuras que foi lançado nessa linha, né? A primeira foi a que eu comentei antes, que foi em 98, que são as duas formas do Kamen Rider Ichigo, né? O primeiro e o terceiro traje, o primeiro traje do Kamen Rider Nigo e o Kamen Rider V3, que foi lançado em 98, e essas aqui foram lançadas em 2000, junto com o lançamento da série do Kamen Rider Kugan. O vídeo de hoje era isso, vai ser bem curtinho mesmo, fazer completamente o oposto do que eu faço lá no canal principal. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer comentários, perguntas, sintam-se livres à vontade para comentar. Peço que quem puder seguir o canal ajuda bastante, quem quiser compartilhar e puder curtir o vídeo, eu vou agradecer bastante também. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem sugestões e recomendações para outros vídeos, é só deixar aqui nos comentários e obrigado e até o próximo vídeo. Que talvez eu traga o segundo grupo das miniaturas do Kugan, ou talvez eu mostre bonecos que não tem absolutamente nada a ver com o que eu mostrei hoje. Então, obrigado e até o próximo vídeo.